close till I get up. Olá, esse é o Podputs, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 12º episódio da 4ª temporada do Podputs. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno. Tudo bem com você? Salve, Heitor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas que o Node está no ar. Bruno, hoje eu gostaria de trazer um tema da LGPD aqui. Saiu uma notícia no site oficial da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, uma das atribuições da ANPD é fiscalizar se as empresas estão cumprindo a lei. Eles começaram uma ação em novembro do ano passado e notificaram 20 empresas sobre as medidas necessárias para a adequação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Bruno, você acredita que tem muita empresa que não está cumprindo o que a lei exige? Olha que surpresa! Então, Heitor, surpresa? Numa terra onde o jeitinho brasileiro é que resolve tudo? Pois é. Eu acho interessante que nós somos o único país do mundo que lei é opcional. Ela não é obrigatória. Depende muito de quem está fiscalizando, de quem não está cumprindo, mas isso aí é um outro detalhe. Vamos Não focar vamos entrar no aqui. mérito da questão. Pois é. A NPD, ela meio que pegou 20 empresas para usar de exemplo. Vou passar aqui rapidamente o nome das empresas. Bluefit, TikTok, Dell, Equatorial Energia, Clínica Vamos Sorrir, Eventim, Quinto Andar, Urbi, Cacau Show, Latam Airlines, Open English, Tinder, Saúde Total, Uninasal, Serasa, Jequiti Cosméticos, Vivo, Telegram, Uber e X, o antigo Twitter. A gente consegue perceber nessa lista, Bruno, que tem umas empresas gigantes aí, né? Tem mesmo? E você sabe qual foi o critério usado para escolher essas empresas na ação? Número de clientes, tamanho, repercussão. Não exatamente. Para responder isso, eu vou trazer um conceito aqui conhecido como teoria da janela quebrada. Bruno, você já ouviu falar na teoria da janela quebrada, que não tem nada a ver com Windows travando, tá? Não, olha, a primeira coisa que eu pensei falou em janela, tem a ver com Windows, mas não, nunca ouvi falar nem do conceito. Vamos lá. A teoria da janela quebrada, ou em inglês Broken Window Theory, em italiano Teoria della finestra rotta, tem que fazer a mãozinha em italiano, né? Eu vou retomar o raciocínio, E a desculpa. granada tá na mão? Vai explodir todo mundo aqui se eu continuar. Mas então, essa teoria é uma teoria da criminologia. Ela afirma que a desordem e o descuido de um ambiente, como uma janela quebrada que ninguém arruma, isso pode levar a um aumento da criminalidade e do vandalismo. Ou seja, se você não arruma uma simples janela quebrada, provavelmente outros problemas vão aparecer, vão se acumulando e tal. Essa teoria, ela foi desenvolvida por James Wilson e George Kelly em 1982. Eles afirmavam que os sinais de desordem, tipo sujeira, pichação, vandalismo, tudo isso transmite a mensagem de que ninguém se importa com a área, o que pode incentivar comportamentos criminosos mais graves. Olha que treta. O conceito ficou claro, Bruno? Ficou sim. E de certa forma eu concordo com o conceito. Assim, ó, não generalizo, mas se entende que um lugar onde tá pinchado, que tá estragado, é um chamariz. Sim. Aí agora vem a pergunta, né? O que isso tem a ver com a fiscalização da LGPD? Eu ia O fazer que, mo- essa.
É uma excelente pergunta. Eu tenho certeza que você pensou isso, né? O que tem a ver aquilo com isso? Bom, o que motivou a fiscalização dessas empresas é que elas não tinham feito nem o básico da LGPD. A lei exige que o site da empresa tenha indicado o encarregado de dados, né, o famoso DPO. Também tem que ter o aceite da política de cookies, afinal eles também são considerados dados pessoais. Outra coisa é que precisa ter um canal de comunicação para o titular entrar em contato e ser atendido em relação às demandas da LGPD. Tem que deixar uma política acessível para quem quiser ler também. É aquele negócio que ninguém lê, mas se a pessoa quiser muito, tem que estar lá. Esses itens são os básicos, né? Como se fosse a janela. E no caso dessas empresas, elas não estavam fazendo nem o básico. Aí a motivação da ANPD foi: se essas empresas não cuidam nem do básico, será que elas estão fazendo as outras coisas? Pode ser que não. E faz sentido a analogia com a janela quebrada, né, Bruno? Uhum. Agora, só mudando de assunto, mas bem rapidinho. Sabe esses termos aí que vem nos softwares ali que tu tem que aceitar e que ninguém lê? Todo mundo corre ali o do ladinho pra baixo e só marca com o dedinho lá embaixo? Sim, Eu ouvi um caso um tempo atrás, em algum lugar, ouvindo assim ao aleatório, ficou na minha mente. Uma empresa dos Estados Unidos, ela lançou uma versão beta de um software e que no meio desse monte de texto dizia assim, ó, se você leu isso aqui, ligue para esse número e ganhe US$ 50. Tu alguém acredita ganhou? que só duas pessoas ligaram? Caramba, Não, eles provaram assim, ó, que ninguém lê aquilo ali. pois é, né? É, mas seguindo com a ideia, Heitor, concordo contigo. A ideia da NPD é real, é boa. Se ninguém se importa, se as grandes, que são um exemplo, não se importam, por que, que as outras vão se importar? Pois é, né? Fica essa dica aí. Não basta estar em conformidade, você tem que mostrar que está em conformidade. Isso vai mostrar para todo mundo que a sua empresa realmente se preocupa com os dados. A imagem que você passa é muito melhor, né? Quando até os pequenos detalhes estão em ordem. Além de evitar multa, essa parte não pode ser esquecida. É sempre bom cuidar bem dos dados, né, Bruno? É sim, com certeza. E fora a imagem pública, né? Sim, realmente. Aproveitando esse tema, então, aí da janela quebrada, eu queria trazer aqui algumas dicas para fortalecer a segurança da informação de uma forma geral. A gente falou um pouco da LGPD, e uma das premissas é a proteção de dados. E para isso tem outras janelas que a gente pode se preocupar para não deixar quebrada. A primeira que eu vou trazer, assim, todo mundo sabe, mas nem todo mundo faz. Tem que ter senha forte, tem que ativar a autenticação de dois fatores. Quem quer te invadir não tem preguiça. Então você também não pode ter preguiça. Essa é bem básica, né, Bruno? É básica, é simples, mas como é difícil. Pois é. Vou dar um exemplo prático. Aconteceu hoje. O usuário teve a sua senha resetada, aí veio a senha nova. É, todos os graus de complexidade. Perfeita a senha. Quando eu passei pra ele a senha, que eu disse pra ele assim, agora tu bota essa senha aqui, ele olhou, ah não, é muito difícil, eu não vou decorar, eu não vou saber fazer essa senha depois. Pois é. Dá até uma tristeza, né? Dá. Mas com o tempo a gente consegue melhorar isso. Uma segunda coisa que eu vou trazer aqui é manter os softwares atualizados. Tem muita brecha sendo explorada que a correção já saiu. Então vai lá, atualiza tudo. Se você demorar muito, o agente malicioso vai lá e explora a brecha. Aí ferrou. Bruno, você eu sei que deixa tudo atualizado certinho, né? Dentro do possível, sim. Tá certo. Uma terceira coisa, colocar Firewall e EDR, que é tipo um antivírus, só que mais avançado.
Para quem quer proteção, esse é o básico do básico, não pode faltar. Bruno, os melhores EDRs que eu conheço são SentinelOne, CrowdStrike e o da Microsoft. Eu diria nessa ordem. E o Firewall não pode faltar, né? Você que mexe com infra sabe bem disso, né? Então, um firewall bem configurado, pô, faz a diferença. Hoje eu tô mais dentro dessa área, a gente nota assim, ó. Toda a comunicação do file é fácil de tu olhar, é fácil de tu entender e tu entender problemas também de rede. Então, se tu tá com ele bem configurado, cara, ele te ajuda até no dia a dia, até pra te resolver um problema ali do computador que não tá passando uma informação. Fora Sim, toda a com parte de certeza. segurança. É, segurança também faz parte aí da infra, eles trabalham juntos, né? Uma Uhum. quarta coisa, Bruno, treinar os colaboradores. É importante educar as pessoas, porque sempre tem um perdido, que é aquele serial clicker, você sabe, né? A pessoa vai clicando em tudo quanto é coisa que recebe. Esse tipo de coisa você tem que conscientizar. Depois de um tempo, tem que relembrar. E assim vai. Bruno, você é do time que acha que as pessoas são o elo mais fraco? É, não é bem o elo mais fraco, mas é sempre um caminho possível. E não é que assim, a pessoa seja fácil de ser ludibriado ou qualquer coisa assim. Não, mas é um caminho que é diferente da máquina. A máquina é 0 e 1. Um. Ou tu tá certo ou tu não tá. Ou tu vai fazer isso ou tu não vai. A pessoa sempre tem o porém. E aí começa o problema. É verdade. Por último, uma quinta coisa que a gente sempre fala aqui, Bruno, tem que ter backup. Mas lembre-se, fazer o backup é fácil. Difícil é o restore. Tem que testar, tem que ver se funciona, retesta de tempo em tempo. Quando você precisar, quando precisar mesmo, é bom você ter certeza que vai dar certo. Tem que fazer o backup. Bruno, você já fez o backup hoje? Já pulou o final do episódio? Pois é, né? Calhou bem agora falar a frase. Tá, gente, mas o episódio não tá acabando. Vamos lá, vamos deixar claro. Então, Mas assim, da parte que eu ia trazer, Bruno, era mais isso mesmo, assim. Você tem algum tema que você trouxe pra gente? vamos lá, Heitor. Trouxe um tema bom. Seguindo esse excelente conteúdo aí que o Heitor trouxe, aproveitando o embalo da parte de segurança da informação que o Heitor falou, eu queria trazer um tema que às vezes é deixado de lado, mas que é um dos grandes vilões das empresas, que é a parte de engenharia social. Como o Heitor citou ali na quarta questão, o conhecimento das pessoas. Como o Heitor citou, a galera investe ali pesado em tecnologia, em file, em EDR, mas às vezes esquece que o atacante pode simplesmente ligar, mandar um e-mail e conseguir o que precisa. Já viu isso acontecer, Heitor? É raro, mas acontece muito, Bruno. Muito, né? Bom, Muito. mas o que é isso? Engenharia social, gente, é um tipo de ataque que ele é considerado um bilhete premiado digital. O cara te engana bonito e quando tu vê, tu já passou as informações que ele precisa. Tem um caso muito conhecido de engenharia social que envolveu o Twitter, que o Heitor citou lá em cima no começo, que hoje é o atual X. Os hackers conseguiram um acesso ao painel administrativo da empresa e usaram contas verificadas, como por exemplo a do Elon Musk, a do Bill Gates, a da própria empresa Apple, tudo para aplicar um golpe de bitcoins. Eles conseguiram isso enganando um funcionário, fingindo, fingindo que era da equipe da TI da empresa. Um clássico do ataque de phishing. Tu lembra desse, Heitor?
Sim, e agora com a inteligência artificial cada vez mais em alta, a tendência é piorar, Bruno, infelizmente. Mas tem um detalhezinho nesse ataque que pouco se falou, é que esse cara do Twitter, que foi, vamos dizer, o ponto inicial, ele não ficava na sede do Twitter. Ele ficava numa torre da empresa que ficava mais afastada, mas que tinha acesso à comunicação da sede. Então, às vezes a gente acha assim, eu trabalho sozinho, eu tô num canto quieto, então não vamos pensar. E ali é que os caras veem que é o ponto fraco. É, Bom, e o que aconteceu com esse golpe do que o Twitter levou? O golpe rendeu uma boa grana para quem conseguiu aplicar ele. E o pior ainda, abalou a confiança na plataforma, né? Porque as pessoas ficaram assim, será que vai dar bom? Aí tu vê, não adianta só ter tecnologia de ponta, tem que treinar as pessoas também. A engenharia social ela pode acontecer de várias formas. A gente falou uma que é o phishing, mas tem a outra que é o phishing, que é por e-mail, e o smishing, que é por SMS. Hoje o smishing tá mudando um pouco, né, Heitor? Eu tenho visto muito até disso, de mensagem de texto, mas tanto no WhatsApp como no Telegram. também está acontecendo bastante. Como é que se baseia isso? O atacante ele pode mandar um link falso para a pessoa clicar. Ele pode fingir ser do suporte técnico por uma ligação. Ou até mesmo existe o ataque que ele vai fisicamente na empresa com um crachá falso para acessar lá dentro e ir pro data center. E se a pessoa do outro lado não estiver bem treinada, bem orientada, já era, já foi. E o pior é que os golpes estão cada vez mais bem feitos. Tem e-mail que a gente olha e diz assim: pá, caramba, parece oficial mesmo. E aí fica É, a dica, Bruno. né, Heitor? Tem uns que parecem oficial mesmo, igual a gente falou, né? Sempre tem aquele serial clicker. O cara não pode ver um link, ele sai clicando. Tem o Serious Clicker, mas às vezes os caras realmente assim, ó, eles planejam o que eles fazem. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Uma vez a gente viu um anúncio de um móvel que a gente estava pensando em fazer aqui em casa uma reforma no site das Americanas. E, cara, não tava uma diferença tão brutal assim, tava uma diferença de 20, 30% do valor original. Então, pô, é uma diferença de mercado real. O site é real das Americanas, tudo igualzinho. E eu, interessante. E, só que assim, ó, eu já tinha login no site deles. Então eu fui lá, vou clicar, vai aparecer meu login e não apareceu. Aí eu, opa, peraí, por que não apareceu meu login automático? Aí eu voltei para a página inicial. O Americanas estava com E, onde devia estar o I. Caramba. E, cara, foi tão rápido assim o olhar que eu não vi. Então, sabe assim, eles pensam nisso. Eles pensam em deixar exatamente igual, com um detalhezinho só pra enganar. Sim, passa batido, né? Passa. Bom, pensando nisso, aí tu pensa assim, ó. Por que a cultura de segurança ela é tão importante? Porque as pessoas precisam desconfiar, precisam validar, precisam confirmar o que elas estão fazendo. Como eu disse, quando eu não puxou meu nome, eu desconfiei. E aí eu voltei e fui validar todas as informações para ter certeza. Por exemplo, assim, tu recebe uma ligação do cara dizendo que é do suporte técnico, que é o cara da TI, que nem eu aqui, que nem o Heitor. E ele diz assim: não, mas eu preciso da tua senha pra botar aqui. Sério? Vamos passar senha assim fácil? Não sou estranho. Bom, aí tu pode pensar assim: ó, deixa eu verificar com o pessoal da TI que eu conheço. Aquele cara que eu converso quase todo dia. Ele vai saber me dizer se realmente estão pedindo ou não. Esse tipo de comportamento eu acho que tem que ser muito incentivado. Bom, aí, ó a dica prática do Node de hoje, hein? Agora nós vamos dar dicas, né, Heitor? Boa. Ó, quadro aí, ó. Quadro novo, sem patrocínio. Dica do Node. Bom, pense assim, ó.
nunca, jamais, em hipótese alguma, passe sua senha para alguém. Nem que te prometa um almoço grátis. Lembre sempre, não existe almoço de graça. É verdade. E sempre que receber uma solicitação estranha, valida para outro canal. Por exemplo, recebeu por e-mail, confirma com uma mensagem, um WhatsApp para o cara da TI, uma ligação. Sempre tenta desconfiar. A desconfiança nesse caso ela é extremamente amiga da segurança. Excelente, Bruno. É o que eu digo, né? Se for bom demais para ser verdade, é golpe. Exatamente, Heitor. E, por fim, a cereja do bolo. Sempre registrem. Sempre que tiver uma tentativa de golpe, avisa o TI, registre o incidente no sistema de helpdesk. Isso ajuda a empresa a mapear os ataques e a se proteger melhor os dados. Tem que ter ticket, né, Bruno? Exatamente, se não está registrado, não está valendo. Boa, Bruno. Muito bom o conteúdo. A gente trouxe aí algumas dicas valiosas. E a gente está chegando no final do episódio de hoje, então eu queria ouvir as suas considerações finais. Bom, pra quem tá achando assim estranho, ó, um episódio mais direto, mas muito bom. Falando um pouquinho ali da LGPD, que a gente. É uma coisa que a gente quer reforçar, dar uma fortalecida. Deu uma conversada sobre os métodos de segurança. Então, se tu que é da área de segurança tá nos ouvindo, segue esse passo a passo. Vai fazer bem pra empresa que tu trabalha. Com certeza. Então é isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu! Fechou.